Boa noite a todos, tudo bem? Me chamo Marcos Roberto e queria trazer aqui uma mensagem. Esse é o primeiro vídeo, né, do canal, falando sobre as pregações do Reino de Deus, e queria trazer aqui uma mensagem para todos vocês, para todos nós, na verdade, né? Porque quando uma mensagem ela vem de Deus, ela não vem para um ou dois, ela vem para todos. Porém, muitos eles escutam a palavra de Deus e muitos não. No caso da palavra de Deus, né? Estou um pouco nervoso, é o meu primeiro vídeo, mas eu peço desculpa a vocês por isso. Essa mensagem, na verdade, ela está me incomodando já tem um tempo. Eu queria transmitir ela para todos nós, que é uma mensagem vinda de Deus, né? Ao meu coração. Por mais que a gente pense que Deus não fala com a gente, Ele fala sim. Através de objetos, de qualquer coisa Deus fala com a gente, tá bom? E essa mensagem, há tempo que eu venho querendo passar ela de alguma forma, e hoje eu tomei coragem. A verdade é essa. Então eu vou falar para vocês, porque todos nós sabemos aí do que está acontecendo, né? Ajeitar aqui a câmera. Do que está acontecendo lá em Israel. Aquela guerra que está tendo lá em Israel, né? Entre Israel e a Palestina. E o grupo Hamas, né? O Hamas. E eles vêm atacando várias crianças, adultos, pessoas, sequestrando e fazendo tudo que é mal. Agora eu pergunto a vocês: vocês acham que a pessoa que tem o Espírito Santo de Deus, que ela está com Deus no coração, na mente, porque todos nós sabemos que mente vazia é a oficina do diabo, ela em sua sã consciência, ela tem essa capacidade de sequestrar e matar inocentes? Não tem essa capacidade. Isso que eu estou fazendo agora, transmitindo essa mensagem para você, por mais que seja amador, a primeira mensagem, essa é nossa missão aqui na Terra. A missão de Noé, no tempo em que ele esteve aqui na Terra, porque o tempo de Noé já passou, e hoje são novos tempos. Eu e você somos filhos de Deus. Porém, existe a diferença quando a gente quer ou não quer fazer a vontade de Deus. Então Deus deu uma missão a Noé de construir aquela arca, salvar Noé e a família dele, e também salvar de cada espécie de animais, salvar um casal. Então Noé passou 120 anos construindo aquela arca e pregando também a palavra de Deus. E falava para aquelas pessoas que aconteceu o dilúvio, mas elas não acreditavam porque naquele tempo não chovia. Então a gente tem a necessidade de só acreditar naquilo que a gente vê. E a gente não acredita no que Deus nos fala. Por isso que eu estou falando para você, a gente tem que refletir. Por que a gente só acredita naquilo que a gente vê e não naquilo que Deus nos fala? Então foram 120 anos Noé pregando a palavra, falando do dilúvio, falando que aquilo que aconteceu, o dilúvio, iria acontecer. Mas ninguém acreditou em Noé. Então a Bíblia vai falar que quando começou a chover, eles estavam dentro da arca. Noé teve compaixão daquelas pessoas. Ia abrir a porta da arca para que eles entrassem e não morressem. Porém, o Espírito Santo selou a porta por fora. O Espírito Santo selou a porta por fora. Eu não estou dizendo que Deus é ruim. Eu não estou dizendo que Deus
é mau, não. Ele é justo. 120 anos não é 120 dias, não é 120 horas, não é 120 minutos. Para a gente pode ser muito tempo, mas para Deus não é. Então, essa foi a realidade do dilúvio. E qual é a nossa missão hoje? Idem a todo mundo e pregai o evangelho. Então nossa missão é essa hoje, de pregar o evangelho. As pessoas talvez vão lhe chamar de louco, vão rir da sua cara, mas deixa ela rirem. Deixa ela chamar você de louco. Não importa. A Bíblia vai falar que Deus escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Somente vá na fé, só isso. Está mal? Procure alguém que lhe entenda, que saiba o que está se passando, e converse. Não quer conversar com uma pessoa, converse com Deus. Por mais que você não acredite nesse momento que é difícil, pois só quem passa sabe como é difícil, chegar e conversar com Deus, chamar Ele no seu quarto, onde você quer que esteja, e conversar. Mas pode chamar, meu irmão, minha irmã, pode chamar que Ele atende. E quando Ele atende, Ele não faz sua obra pela metade, Ele faz por completo, tá bom? Mas hoje eu vim falar, na verdade, sobre o relógio do mundo, que na verdade estão falando as pessoas que é Israel. Porém, se a gente for na Bíblia, em Gênesis, a partir do versículo 12, a gente vai entender. Está repreendido. Começou a bater aqui a janela do nada, está repreendido. A gente vai entender que quando Deus quis e fez, Ele destruiu Sodoma e Gomorra. Por que Deus destruiu aquela cidade? Porque era uma cidade totalmente pecaminosa. Era uma cidade não diferente dos tempos de hoje. As pessoas não queriam procurar a Deus. As pessoas só queriam procurar o bem material desse mundo. E olha que a Bíblia fala que quem ama o dinheiro, quem ama esse mundo é inimigo de Deus. Pois nós estamos aqui na terra. Na verdade não é quando a gente... morreu. A vida é só uma. Morreu, acabou. É isso o ditado que a gente ouve sempre. Morreu, acabou. A vida é só uma. Tem reencarnação? Não, não tem. Não existe reencarnação. Não existe morreu, acabou. Na verdade, eu digo a vocês que a vida ela começa após a morte. A vida ela começa após a morte. A Bíblia também fala que quando Adão e Eva pecou lá no paraíso, quando eles foram enganados pelaquela serpente, Deus os expulsou do paraíso. Em contrapartida, Deus colocou anjos querubins ao redor da árvore da vida e colocou também anjos nas entradas do jardim do Éden. Deus poderia exterminar eles naquele momento? Poderia. Porém, Deus, na sua infinita bondade, Deus lançou eles para pagar todos os seus pecados na terra, pois o juízo de Deus os aguardava. Não é que eles estavam pagando os pecados na terra, que eles estariam salvos daquilo que eles cometeram, aquele pecado. Não. Simplesmente Deus deu uma segunda chance deles viverem aqui na terra. Porém, não nos céus, não no paraíso. Não existe reencarnação. Não existe reencarnação. Não existe morreu, acabou. Não existe desfrutar tudo desse mundo, não. Pois eu digo a você que na verdade a gente teve uma lavagem cerebral muito grande.
para acreditar em heresias, para acreditar no que não existe. Pois a religião do inimigo, do demônio, ela reina com força, com vontade, dia após dia. Pois eu lhe pergunto, você acha que se Satanás, que era um anjo querubim, era um anjo de luz, se ele pudesse voltar no tempo e reconhecer que só existia Deus, era o único que poderia fazer tudo e todas as coisas, você acha que ele não voltaria, não? Você acha que ele queria estar e viver como ele está e vive hoje? É uma pergunta muito sensata, né? É uma pergunta que mexe com a gente, na verdade. Com certeza ele queria voltar. Com certeza ele iria voltar. Por que eu digo isso? Ele sabe que pouco tempo lhe resta. Ele sabe que para ele não tem volta, não tem perdão. Pois ele sabia disso. Mas ele teimou. Então, se ele pudesse voltar, ele voltaria. Por que então ele faz todas as maldades que ele faz hoje? Porque o que a gente vê hoje é só maldade. A gente vê tudo de mal no mundo hoje. Onde se Deus para de olhar para a gente por um instante, o inimigo ele ceifa a minha vida, ceifa a sua. Eu ainda lhe digo mais. Essa enganação que reina dentro de você, comentário que eu vou estar vendo. Essa enganação que vem para você de que se você tirar a sua própria vida, você vai se livrar desse atormento, é mentira. Você não vai se livrar desse atormento. Na verdade, vai começar o atormento. Isso que você está vivendo aqui na terra não vai ser nada comparado ao que vai começar. Porque a Bíblia é clara. É a palavra de Deus. Aqueles homens que escreveram ela estavam inspirados por Deus para escrever a Bíblia. Não foi qualquer homem. Não foi o que eles quiseram escrever. Foi o que o Espírito Santo de Deus lhes ordenou escrever. Que aquele que tira a própria vida, esse já está condenado diretamente para o fogo do inferno. A Bíblia fala que é atormento dia e noite. Agora eu lhe pergunto, quando você leva uma queimadura, dói, não dói? Dói demais, é insuportável uma queimadura. Você tem que estar jogando água para aliviar aquela dor. Agora imagina, seu corpo queimando de noite por inteiro e você não ter que fazer mais nada, pois seu tempo já passou. E só vindo na sua cabeça o arrependimento daquilo que você deveria ter feito para não estar nessa situação que estaria. É forte, né? Tão simples, só fazer a vontade de Deus. Só andar nos caminhos, reconhecer aquele em que te deu a vida. Aquele em quem soprou nas narinas de Adão e Eva, para que hoje eu e você fosse descendência deles. Por mais que eles pecaram, Deus me colocou aqui, a mim, a você, para que a gente fizesse uma prova de vida. A gente está vivendo uma prova. Todo ser humano vive uma prova. Deus, ele está filtrando e ele quer filtrar. Aquele que fazer ao contrário de Adão e Eva, esse terá a vida eterna. Aquele que fazer ao contrário de Adão e Eva, esse terá a vida eterna. É isso, irmão. Você quer ter o mesmo destino deles? Quer passar por tudo que eles passaram? Você quer? Só é fazer tudo ao contrário do que a Bíblia fala. Tenho duas Bíblias. Uma está aqui comigo, na minha mão, e uma está aqui, ó.
Tenho duas. A palavra de Deus, ela nunca nos cansa. Ela nunca nos farta. É o livro que é mais antigo e mais atual que existe. Perdão. Um instante com outros livros. Mas eu digo a você que um livro desse aqui que foi escrito o ano passado, hoje ele já não é atual. Ele é um livro ultrapassado. Esse que eu estou na mão, não. É um livro que é atual. E eu digo a você, a gente está vivendo no tempo do Apocalipse. Mas isso é tema para outros vídeos. Tá? O vídeo que eu queria falar hoje, na verdade, o que eu quis falar hoje e que eu quero falar hoje é sobre Ló. Ló, suas filhas e a esposa de Ló. Inclusive eu tenho um Instagram, se você quiser e puder me seguir, é Palavras do Arrebatamento. Eu vou sempre estar postando lá palavras bíblicas, para que você também escute a palavra de Deus. Quando Deus foi destruir Sodoma e Gomorra, uma cidade totalmente pecaminosa, Deus se achou graça aos olhos, às ações, ao coração e a tudo que envolvia um homem, suas filhas e sua esposa. Os anjos de Deus apareceram para ele e disse: Ló, toma tuas filhas, toma tua esposa e os esposos das suas filhas, aqueles que iam tomar as filhas de Ló, aqueles que iam casar com a filha de Ló, com as filhas de Ló. Elas não eram casadas, mas eles iam tomá-las. Suponhamos dizer, pelo que está na Bíblia, que eles a namoravam. Eles pretendiam casar com elas. Os anjos apareceram para Ló. Ló foi até os seus genros e disseram o que os anjos tinham lhe falado, da ordem que Deus tinha dado para ele. Então a Bíblia vai falar que eles zombaram de Ló. Então a palavra vai falar o seguinte, que quando os anjos apareceram para Ló para dizer o que Deus ia de fazer naquelas cidades, Sodoma e Gomorra, Ló prontamente foi falar para a sua família, falar para os seus genros, que a Bíblia fala o seguinte: então saiu Ló e falou aos seus genros, aos que haviam de tomar as suas filhas, e disse: levantai-vos, sai deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Foi tido, porém, por zombador aos olhos dos seus genros. Então os genros de Ló, eles não acreditaram na visão que Ló teve. Não. Eles não acreditaram. A Bíblia está falando que eles zombaram de Ló. Teve por zombador aos olhos dos seus genros. Quer dizer que os genros zombaram de Ló. Esse cara está ficando louco. Onde é que Deus falou com ele isso? Por que é que Deus vai fazer chover fogo, enxofre e sal? Por quê? Eles zombaram de Ló. Então acredito eu que por certo momento Ló também disse: não, eu devo estar ficando louco. Porque é praticamente, humanamente falando, impossível de chover fogo, enxofre e chover sal. É impossível, humanamente falando. Mas para Deus nada é impossível. A Bíblia vai falar: e ao amanhecer, os anjos apertaram com Ló. Os anjos apertaram com Ló. Os anjos retornaram e apertaram ele. Pressionaram eles. Chegou até Ló e pressionou eles.
sobre aquilo que já tinha sido falado. Porém, Ló, por causa da zombação dos seus genros, ele, por determinado momento, ele poderia ter pensado que ele estava ficando louco em acreditar nos seus sonhos. E amanheceu, os anjos apertaram com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e tuas filhas, para que aqui estão, para que não pereças nas injustiças desta cidade. Os anjos dizem: toma tua mulher, tuas filhas e sai, para que você não pague pelos pecados dessa cidade, pelas injustiças que ocorrem nessa cidade. Está se formando o que eu quero dizer para vocês. Ele, porém, demorava-se. E aqueles varões lhe pegaram pela mão, e pela mão da sua mulher, e pela mão de suas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e tiraram-no e puseram fora da cidade. Eles tiraram Ló mesmo sem ele querer. Olha como Deus é maravilhoso. A gente serve a Deus de todo o coração, faz tudo o que Deus pede. Deus não deixa a gente perecer por causa das injustiças dos ímpios. Não deixa. Não tem mais. E Ló disse-lhe assim: não, Senhor, eis que agora o teu servo tem achado graça aos teus olhos, e engrandeceste a tua misericórdia que a mim me fizestes, para guardar minha alma em vida. Ló estava grato a Deus por guardar a alma dele em vida. Ló tinha achado misericórdia mais ainda aos olhos de Deus, pois se não fosse isso, se ele já não tivesse achado graça aos olhos de Deus, Deus não pouparia, juntamente com aquelas pessoas que sempre estavam praticando o mal, sempre estavam procurando o caminho do mal. Deus não poupou a vida deles. Por isso que eu digo, não existe reencarnação, não existe morreu, acabou. A vida começa após a morte, que os meus atos e os seus é o que vai contar depois da morte. Essa é a verdade. Mas não posso escapar no monte, pois que tenho medo que me apanhe este mal e eu morra. Olha só que interessante. Olha só que interessante. Ele estava com medo de ir para o monte. E estava com medo que o mal alcançasse ele e que ele morresse. Quem? Ló, suas filhas e a esposa. Mas olha que interessante. Se os anjos de Deus estavam mandando ele sair com a família dele daquele local, é porque Deus estava poupando a vida deles. Deus estava tirando eles para que eles não perecessem junto com a cidade de Sodoma e Gomorra. Porém, olha aquilo que eu falei. A gente acredita no que a gente vê e não no que Deus nos fala. Então, ele disse: não, Senhor, eu tenho medo de ir para o monte e que eu morra por causa deste mal. Porém, Deus estava poupando a vida dele, tirando daquela cidade e mandando para o monte para poupar a vida dele e da família dele. Olha que interessante. A gente não acredita no que Deus fala, mas acredita no que a gente vê. Essa é a necessidade que a gente tem, infelizmente, que a gente temos que matar cada dia. Olha mais. Eis agora aquela cidade está perto para fugir para lá. Uma cidade estava próximo para fugir para lá. Deus lhe ordenou ir para o monte. Porém, como ele estava com medo, Deus mais uma vez teve misericórdia e disse: fuja para a cidade que está próxima. Vamos lá. E é pequena. Ora, para ali me escaparei. Não é pequena, para que minha alma viva. E disse-lhe:
eis aqui tenho te aceitado também este negócio para não derribar esta cidade de que falaste. Apressa-te e escapa para ali, porque nada poderei fazer enquanto não tiveres ali chegado. Olha só, Deus disse: escapa, apressa, porque nada poderei fazer enquanto lá você não estiver chegado. Enquanto você que é justo, você que faz a minha vontade, você que anda nos meus caminhos, não sair da onde está o mal que eu irei acabar, eu não poderei fazer nada. Enquanto você não sair dessa cidade, eu não poderei destruir a cidade pecaminosa. Olha o que a palavra fala. Por isso se chamou o nome da cidade Zoar. O nome da cidade, que foi povoada através de Ló e sua família, se chamou Zoar. Vamos lá. A destruição de Sodoma e Gomorra. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde o céu sobre Sodoma e Gomorra. Deus fez chover fogo, enxofre em Sodoma e Gomorra, naquela cidade em si. Quando Ló, sua família, saiu daquela cidade para a cidade que seria Zoar, Deus mandou ele apressar a sua saída junto com a sua família, pois enquanto ele não saísse, nada Deus poderia fazer. Israel é o relógio do mundo? Ou são as pessoas que estão nesse mundo, que estão levando cada vez mais a palavra de Deus, para que muitos que não a conhecem saibam a verdade, que a verdade ela é de Deus. Não, verdade não é de Deus, é do inimigo. Então, acredite no que está aqui na Bíblia e não em tradição. Acredite na Bíblia. Acredite na Bíblia e não em tradição. E não acredite em tradição. Somente no que está na Bíblia. Se está na Bíblia, eu acredito. Se não está, eu não acredito. Ok? Vamos mais adiante. E derribou aquela cidade, toda aquela campina, e todos os moradores daquela cidade, e o que nascia da terra, e a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Olha só. Quando os anjos de Deus ordenou, vou colocar aqui no modo avião, que é para não atrapalhar a gravação. Rapidinho, só um minuto. Já era poder colocado no modo avião há tempos, mas agora que eu me toquei, mas dou glória a Deus por ter me tocado nesse momento. Pelo menos isso, né? Então eu estava falando que quando os anjos de Deus apareceu para Ló e ordenou que ele tirasse as filhas dele e a esposa dele, a mulher de Ló, daquela cidade de Sodoma e Gomorra, porque era uma cidade pecaminosa, uma cidade totalmente destruidora dos mandamentos de Deus. Era uma cidade que não queria saber de Deus. E engraçado que hoje em dia não é nada diferente. Hoje em dia as pessoas não querem saber de Deus. As pessoas só querem saber dos prazeres da carne, das coisas desse mundo. As pessoas não olham a verdade. Elas não se preocupam para aquilo que elas foram designadas a vir à terra, que era fazer a prova de cada um, pois a salvação ela é individual e as pessoas preferem viver na luxúria. As pessoas preferem viver nas coisas
boas desse mundo. Porque o pecado, ele traz prazer, na verdade. Porém, traz prazer para isso aqui, ó. Que isso aqui é pó. Isso aqui é pó. Tá bom? Quando Deus ordenou que eles saíssem daquela cidade de Sodoma e Gomorra, porque Deus ia destruir aquela cidade, Deus também deu-lhe orientações. Que não os olhassem para trás. Olhassem somente para aqui, ó, para frente. Para onde Deus tinha ordenado que eles fossem. E que eles não olhassem para trás. Eles não olhassem para trás. Porém, a mulher de Ló, ela olhou para trás. Quando eles saíram, ela viu aquela bagaceira que estava acontecendo na cidade em que ela morava, junto com sua família, a curiosidade fez com que ela olhasse para trás. Por que eu estou dizendo isso? Porque está na Bíblia. E qual é o perigo da gente voltar ao passado? Quando a gente se converte, a gente é uma nova criatura. Deus, ele perdoa nossos pecados. Ele apaga o nosso passado. Ele escreve o nosso nome no livro da vida. Então a gente não podemos mais voltar no passado. A gente temos que acordar. A gente está vivendo nos tempos de Apocalipse. A gente temos uma Bíblia inteira de tempos em tempos que já passaram. E estamos vivendo no Apocalipse. Talvez a gente olhe para a Bíblia e diga, não, está contando história de pessoas que já passaram aqui na Terra, mas não. Deus, ele sabe de tudo, ele pensa tudo e em todas as coisas. A nossa mente, ela não tem capacidade de acompanhar a mente de Deus. Então Deus sabia que através de história de pessoas que já passaram aqui nessa terra, e que fizeram o que era correto de se fazer, elas deveriam estar na Bíblia. Para que eu e você, através da história dessas pessoas, a gente se apegue e leia a palavra de Deus. Não para adorar essas pessoas, não. Porque elas foram pessoas igual a mim e a você. A única diferença é que elas adoravam e faziam a vontade de Deus. Todos, não. Não todos. Adão e Eva, não. Tá bom? Adão e Eva, não. Tá bom? Então, essa é a mensagem de hoje. Se você não... É um vídeo simples. É uma mensagem simples. Mas eu espero que ela chegue a muitas pessoas. E que se você não tiver com paciência ou tempo de parar e olhar e me ver falar, não olha para minha fala, não olha para mim, não olha para esse cenário aqui atrás, a TV e meus livros, não olha. Olha somente para a mensagem que eu passei.